Olá, precioso buscador ou preciosa buscadora! Chegou a hora de mais um momento de aprendizado. Hoje a gente vai falar sobre como ser autêntico. Se esse é um assunto muito importante para você, se esse é um assunto que você vem buscando se conhecer melhor, colocar tudo isso em prática, ser mais você sem se preocupar com a opinião dos outros, sem ficar naquela dúvida se está seguindo ou não o seu próprio caminho, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, sobre como ser autêntico e original, sendo mais você. Tá legal? Eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para os buscadores de conhecimento interior, para que eles façam uma melhor gestão das suas emoções e assim sejam mais autênticos. Tudo que eu falo aqui nos vídeos eu já fiz comigo e faço ainda, porque não é uma coisa que dá para parar de fazer, a gente tem que fazer constantemente e aprimorar. E por isso eu estou trazendo esse conhecimento aqui para a gente dividir juntos, tá bom? Então vamos começar a falar sobre isso aqui. Eu separei algumas coisas importantes para a gente falar, que é o seguinte: quando a gente fala sobre autenticidade, a gente vive num mundo onde a gente vê muita coisa igual, né? Eu não sei se você já parou para perceber que nos mais diversos lugares que a gente frequenta ou que a gente acessa, né? Aqui mesmo no YouTube, na internet, qualquer lugar, como a gente vê coisa igual, né? Como a gente vê tanta gente, parece que replicando coisas de outras pessoas. Parece que a gente sai de um lugar, vai para outro, mas é como se a gente estivesse vendo a mesma coisa, né? E isso muito acontece porque as pessoas acham muitas vezes, até meio que de uma forma meio contra-intuitiva, aliás, intuitiva, de que nem intuitiva que a gente pode falar, eu acho que o termo certo para falar sobre isso, as pessoas acreditam muito porque outros dizem que a gente tem que fazer o que já está dando certo, né? E isso é aplicado de uma maneira muito radical para tudo quanto é coisa. Só que a gente vive uma crise muito grande de identidade. A gente vê muita gente copiando, muitas cópias, e falta para muita coisa originalidade. E até um sentido das pessoas se sentirem também podendo ser elas mesmas. Porque é tanta coisa dizendo para elas que elas têm que ser uma outra coisa, que a gente tem dificuldade de assumir quem nós somos por essência, né? E como eu falo muito sobre isso, sobre ser mais autêntico, ser mais você mesmo, eu acho legal trazer esse assunto para cá, porque eu já vi que tem muita gente que busca sobre isso. Então olha só, quando a gente fala sobre autenticidade, tá? Por onde a gente começa a dar passos para a gente ser mais a gente? Muitas vezes as pessoas escolhem carreiras que não gostariam de seguir porque querem seguir um certo padrão que disseram para elas que era o melhor para seguir. Muita gente segue um modelo de vida que não é aquele que elas gostariam, mas às vezes elas nem sabiam que era isso que elas não deveriam seguir aquele padrão, porque a essência delas pede outra coisa. Como é que a gente resolve essa questão? Se é isso que você está passando, a gente vai responder essas e outras perguntas aqui, tá? A autenticidade, ela passa por um primeiro passo da gente se conhecer melhor. Parece bem básico, né? Mas talvez seja algo que a gente não se faz no dia a dia. E dentro do se conhecer melhor, a gente tem algumas coisas. Como, por exemplo, a gente fazer o trabalho de conhecimento interior. Não adianta você buscar fora. O ser autêntico, ser você mesmo, não adianta você buscar fora. Buscar nas pesquisas, buscar em outras pessoas, buscar em outros modelos de pessoas. As pessoas podem te inspirar, mas a resposta ela está dentro de você, sobre o que você é por essência, sobre como você trabalha cada vez melhor e mais isso, tá? E dentro do conhecimento interior a gente tem algumas coisas. Eu vou começar falando aqui dos 4 elementos. O que eu quero dizer quando eu falo aqui 4 elementos, tá? Tá aqui conhecimento interior, só ampliando aqui para você, e tá aqui os 4 elementos. O que são esses 4 elementos, tá? 4 elementos, quando eu estou falando sobre isso aqui, eu estou falando para você sobre seus comportamentos mais naturais. Seus comportamentos de essência. Você consegue identificar? Todos nós temos o que eu digo de 4 dimensões do nosso comportamento, que são os nossos 4 elementos mesmo. O elemento fogo, que é como você lida ou resolve problemas e toma decisões. Isso está relacionado ao teu comportamento na dimensão fogo. A gente tem também na dimensão ar, que está relacionado a como você prefere
interagir com pessoas, lidar com pessoas e expressar suas opiniões e sentimentos. A gente tem também a dimensão do como você prefere, né? Ditar o ritmo das coisas, que é o seu ritmo de fluidez, que é o seu elemento água. E como também você prefere, além disso também, que está ligado ao elemento terra, que é como você prefere lidar com regras, procedimentos, essa coisa mais firme, que tem uma analogia ali à terra. Então você conhece como você lida, como é que você prefere lidar com problemas, decisões, pessoas, com as diversas situações que você enfrenta na sua vida e também com as regras. Você sabe como é que você funciona nisso, tá? Como é que você pode estar ali transitando nos problemas e nas tomadas de decisão? Você pode ser uma pessoa muito energética e motivada para resolver problemas, que é aquela pessoa que faz tudo acontecer de uma hora para outra, ou você pode ser um pouco mais, um pouco mais discreto na resolução de problemas, um pouco mais, digamos, mais flexível para lidar com problemas, um pouco mais comedido. Então você sabe como é que você prefere, ou se você está mais ali no meio termo, né, disso tudo. Então é importante saber disso. Assim como para pessoas, você é uma pessoa mais retraída na hora de lidar com pessoas, ou você é aquela pessoa extremamente entusiástica, persuasiva, né, influente. Então é importante entender como é que você lida com isso. E a mesma coisa, também entender como é que você lida para as questões também das diversas situações, que é como você dita o ritmo das situações, né? Você é uma pessoa extremamente ali agitada, que faz acontecer, ou você já é uma pessoa mais paciente, mais complaciva, né? Então tem diferenças. E nas regras, você é mais sistemático? Você é aquela pessoa que quer aquilo tudo certinho? Ou você já é mais rebelde em relação às regras? Então, são coisas que a gente precisa entender como a gente lida com tudo isso aqui. E ainda tem a parte também, eu falei aqui muito do natural, mas tem o natural. E nisso tudo, né? Você tem o natural e você tem quando você adapta esse comportamento também em cada uma desses 4 elementos aqui, que também é um outro assunto, que vai dar muito mais coisa, não vai dar tempo de explicar tudo aqui. Mas basicamente você precisa entender como você lida nessas coisas. Os seus 4 elementos, que são os seus comportamentos. Tem também o que eu chamo de preciosos, você entender quais são os seus preciosos, que nada mais é do que os seus preciosos. Eles são aquilo que você valoriza, o que há de mais importante para você na vida, tá? Lembra do Sméagol lá no Senhor dos Anéis? My precious, meu precioso. Eu faço uma analogia com isso aqui, ou seja, aquilo que há de mais importante na sua vida são os seus valores. O que você valoriza mais? Você valoriza mais a harmonia, o equilíbrio das coisas? Você valoriza mais o poder, mais a liderança? Você valoriza mais a sua liberdade, a sua autenticidade? Ou você valoriza mais a busca pelo conhecimento, a busca da verdade? Ou você valoriza ser mais altruísta, contribuir com as pessoas, né? Ou você valoriza mais os bens materiais ou a busca por resultados? O que você mais valoriza? Então entender isso aqui é muito importante, porque isso aqui baliza a nossa tomada de decisões todos os dias. Estejamos nós conscientes sobre isso ou não. Então é muito importante entender isso aqui. O que eu mais valorizo na minha vida. Isso aqui é muito importante, os meus preciosos. Tá? O que você mais valoriza na sua vida? Também entender os seus, que eu chamo de pandavas, que é uma analogia. É claro, os seus pandavas e os seus kuravas são os dois de baixo. Se você conhece, você já sabe do que eu estou falando aqui. Se você não conhece, eu vou explicar muito resumido e rapidamente aqui. Existe uma obra chamada Bhagavad Gita, um grande clássico hindu, né, indiano, que fala sobre a batalha interior, o confronto interior que nós temos em nós mesmos. Conta isso em forma de poema, como se fosse uma canção, né? Uma conversa entre o mestre Krishna e o seu discípulo Arjuna, que está ali procurando evoluir, o Krishna como uma espécie de um mentor ali do Arjuna, o ajudando nessa busca do conhecimento interior, para que ele possa ser mais autêntico.
né, trabalhar melhor como ele lida com os Pandavas para que ele acesse lide com os Kauravas para ele acessar mais os Pandavas e usar mais os Pandavas dele contra os Kauravas dele. O que é isso, Pandavas? Pandavas são as nossas forças, os nossos talentos, as nossas habilidades, aquilo que há de mais, as nossas virtudes, aquilo que há de mais elevado na gente, né? Que a gente pode, que quanto mais a gente usa isso no nosso dia a dia, nas nossas diversas áreas, disciplinas da vida, que na escola da vida a gente tem várias disciplinas, quanto mais a gente usa isso na nossa vida, mais felizes nós somos com nós mesmos, mais realizados nós nos tornamos. Então, isso aqui a gente pode usar contra os nossos Kauravas, que são o que os Kauravas? As nossas fraquezas, aquilo que a gente tem de mais inferior na gente, são aquelas coisas que são o nosso calcanhar de Aquiles, aquela falta de paciência, né? Aquele orgulho excessivo, aquela dificuldade de lidar com pessoas ou de lidar com situações difíceis. Então, esses são os nossos Kauravas. Então, a gente entender essas coisas é muito importante pra gente, tá? Inclusive, eu vou deixar um link na descrição para que, se fizer sentido para você, você possa ali adquirir o Bhagavad Gita, esse clássico hindu que dá para ler bem rapidinho, um livro bem curtinho, com profundo conhecimento interior. E eu vou deixar um link na descrição, porque se fizer sentido para você, você pode adquirir ali também o Bhagavad Gita, tá legal? Então, isso basicamente é isso aqui, tá? Sobre Kauravas e Pandavas, entender suas forças interiores e suas fraquezas, tá legal? O conhecimento interior também é sobre entender os seus sentimentos e as suas emoções, quando eles ocorrem, né? Que situações disparam determinadas emoções e sentimentos em mim? O que eu passo na minha vida nas situações? Eu ter essa autoconsciência. Aliás, por falar em autoconsciência, tudo isso aqui está falando sobre autoconsciência, tá? Todo esse trabalho é sobre como eu me torno mais consciente sobre mim mesmo. Aqui sobre coisas relacionadas às minhas emoções, talentos, valores e comportamentos, e aqui relacionado às minhas emoções e sentimentos, né? E tudo isso aqui tá, quanto mais eu conheço sobre mim aqui, mais autêntico eu me torno. Então, isso aqui é muito importante, saber que situações disparam certas emoções e sentimentos e como eu lido com isso aqui, né? Se eu crio ou se eu não crio planos estratégicos para eu me lidar melhor com as minhas emoções e sentimentos e assim não ferir o outro, não passar tanto tempo assim remoendo certas situações, seja comigo mesmo, seja com os outros, que pode acarretar, dependendo do quanto tempo eu remoa, pode me acarretar no médio ou longo prazo doenças, situações complicadas, e isso é sobre trabalhar a inteligência emocional em você, né? Isso é sobre trabalhar a inteligência emocional, né? E existe um clássico, né, o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que fala muito sobre isso aqui. É um livro riquíssimo sobre inteligência emocional, que faz essa relação sobre como nós podemos ter mais autoconsciência, como nós podemos trabalhar todos os outros pilares da inteligência emocional, como o autocontrole, a automotivação, a empatia pelos outros, a nossa questão de relacionamento com os demais. Tudo isso trabalha ali dentro, e a relação disso com as doenças que a gente pode vir a ter se a gente não trabalha bem essa questão dos sentimentos e das emoções em nós mesmos. Então, olha o quão importante é isso aqui. Também vou deixar um link na descrição para que, se fizer sentido, você quiser se aprofundar nesse assunto, tem um link na descrição para você adquirir também o seu Inteligência Emocional, do autor Daniel Goleman. É como uma MBA esse livro do Daniel Goleman. Muito importante. Também entender seus pensamentos, que pensamentos me vêm à cabeça em cada momento, o que eu estou me dizendo no meu diálogo interno, que são pensamentos, como os pensamentos negativos influenciam no meu dia a dia, no que eu faço, como eu posso parar esses pensamentos negativos, o que eu ando pensando, o que eu ando dizendo para mim mesmo. Então, muito importante, a meditação também ajuda muito nisso, a gente ter a autoconsciência dos pensamentos, saber que eles são impermanentes, eles não são para sempre, eles vão e vêm, mas em que momentos da minha vida eles estão vindo e estão indo embora? Então, pensamentos, entender quando isso aqui acontece, muito importante demais entender esse processamento aqui. Conhecer também as nossas virtudes. Isso aqui é de extrema importância, conhecer as nossas virtudes. E aqui eu separei que, segundo estudos até da própria
psicologia positiva traz muito disso, né? Com muita base na filosofia clássica também, as 6 principais virtudes que todos nós temos. Uns têm mais de umas e menos de outras e por aí vai. Mas as 6 virtudes principais que todo ser humano tem são essas aqui, ó: sabedoria, temperança, justiça, coragem, humanidade, transcendência. Cada uma delas tem um significado principal. Vou até fazer uma coisa que vai ser importante. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você que vai ser muito importante. Olha só, esse site aqui é um site oficial chamado Via Character. É um site que você consegue, inclusive, é legal trazer. Ele está em inglês, tá? Mas tem uma maneira aqui de você trocar o seu idioma e colocar ele em português. Nossa, ele vem tanta informação aqui aparecendo ao mesmo tempo, mas dá para você colocar ele em português. Ó, veja que eu já transformei ele em português. E você consegue fazer gratuitamente um teste para verificar quais são, uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, que são as forças de caráter, mas ele mostra as suas virtudes. Porque o que acontece? Deixa eu voltar aqui no mapa mental. Eu vou falar de novo sobre o Via Character, mas basicamente essas são as virtudes. Mas cada virtude, ela carrega um grupo. Cada virtude dessa aqui, sabedoria, temperança, justiça, coragem, humanidade e transcendência, elas carregam um grupo de forças de caráter, tá? Que tem alguns exemplos aqui que eu vou dar, ó. Forças de caráter como amor, bravura, generosidade, liderança, espiritualidade, criatividade e humor. Segundo a psicologia positiva, os estudos da psicologia positiva, que tem muita base na filosofia, a gente tem, todos nós temos 24 forças de caráter latentes em nós. Assim como nas virtudes, cada pessoa tem mais de uma e menos da outra. Isso também varia muito de cada momento de vida de cada um. E aí, por isso que eu mostrei para você aqui esse teste do VIA, tá? Porque esse teste aqui que você vai nesse site aqui, ó, Via Character, se você digitar aí no Google, eu vou deixar um link na descrição também para que você possa acessar esse teste. E esse teste você pode fazer gratuitamente. Você vai fazer, ele traz o teste em português, depois que você transforma no idioma português aqui. E aí você consegue fazer o seu próprio teste, ó. Participe da pesquisa gratuita, ó. Ele traz para você, aí você pode preencher com o teu primeiro nome, sobrenome, colocar e-mail. Dá para você colocar o inglês de Portugal ou o inglês brasileiro. E aí você coloca uma senha, vai dizer que concorda aqui com os termos e ele vai trazer o teste em português para você responder. Quando você responder esse teste, ao fim, ele vai te dar um relatório completo que você, inclusive, pode se enviar na versão PDF e ele vai hierarquizar as suas 24 forças de caráter, da maior para a menor. E aí cada força de caráter vai trazer a que virtude cada uma delas está relacionada, tá? Então ele vai classificar da primeira à 24ª força de caráter, como ela está hierarquizada dentro de você. É um verdadeiro teste de autoconhecimento sobre você. Ele ainda dá a legenda do que cada força de caráter simboliza, significa, e você vai ver a que virtude ela simboliza aí para você. O que ela quer dizer para você. Então você vai ver se você tem mais amor, ou mais bravura, generosidade, liderança, espiritualidade, várias outras que eu nem coloquei aqui nos exemplos, porque são 24. Aqui eu só coloquei essas para dar de exemplo para você ver o que vai vir ali no teste. Tá legal? Então você vai ter uma noção das forças de caráter, como elas estão hierarquizadas em você e quais são as virtudes. E é até bem legal, porque quando perguntarem para você quais são as suas principais virtudes numa entrevista de emprego, você já não vai ficar ali meio sem saber o que responder, porque esse teste, já vai dizer, ainda vai dizer quais são as suas principais forças de caráter, que você vai poder colocar no teu currículo, falar na entrevista que você for. Então já vai trazer tudo ali. É muito legal o Via Character, eu recomendo demais a fazer. Eu faço muito Via Character no programa de perguntas simples, quando eu trabalho isso individualmente com a pessoa, no meu programa de perguntas simples. A pessoa trabalha comigo muito, isso ali eu faço. Um dos testes que eu faço é esse de forças de caráter. Tá legal? Então, sobre conhecimento interior, que é conhecer-se
melhor, eu dei uma pincelada para você, eu não fui muito a fundo dentro de cada um deles, mas só para você entender como funciona esse conhecer melhor a si mesmo, para que você seja levado para mais autenticidade na sua vida, para que você seja mais original, mais você, para que você seja mais autêntico, tá? Basicamente, se você fizer isso aqui, você já vai dar um passo grande no teu desenvolvimento da sua autenticidade, tá legal? Depois que você ganha uma maior autoconsciência sobre si mesmo nisso aqui, a gente vai para a prática. E a prática aí é que vem, né? Aí é que vem. Que é você praticar isso na relação com você mesmo. Que eu separei algumas coisas aqui. Que o que é isso, tá? É você trabalhar isso aqui no que você pensa sobre você. Tá? O que você pensa sobre você? Né? Agora que você já conhece sobre você, o que você pode nutrir de pensamento sobre você, agora que você já ganhou uma maior consciência sobre você. Agora você já sabe do que você é capaz, né? Do que faz mais sentido para você e como você se sente também em relação a isso. Né? Como você se sente agora que você tem maior consciência sobre você. Né? De repente você nutria muitos sentimentos negativos sobre você, se dizer coisas muito negativas sobre você. E agora que você sabe do que você é capaz, do que você pode fazer, como é que você se sente em relação a isso? Né? E procurar isso, né? E criar, até agora que você sabe mais sobre isso, sobre afirmações positivas que você pode se dizer, né? Você pode se falar, né? E que vai te ajudar. Aí eu fiz, inclusive, um vídeo falando sobre afirmações positivas, sobre como criar as suas próprias afirmações positivas. Se fizer sentido para você, acessa para você assistir depois esse vídeo que fala sobre isso aqui. Então, o que faz sentido para você também? Isso vai revelar muito isso quando você trabalha essa autoconsciência aqui. Onde faz ou não faz sentido para você estar? Isso também é muito importante também. Quais lugares eu frequento, quais lugares não faz mais sentido eu frequentar, agora que eu já discuti tudo isso sobre mim? E como eu me reabasteço, como eu me motivo mais, como eu me reenergizo. Também tem muita coisa aqui e você pode trabalhar isso aqui. O que drena a minha energia, o que não drena, o que drena a minha energia, o que me fortalece, o que me traz mais energia. Então, olha, é muita coisa aqui que a gente pode trabalhar aqui. Na verdade, aqui está falando do que drena a minha energia, né? O que cansa você e que você deve passar a evitar, né? Ou minimizar. Tá legal? E você pode trabalhar isso também na relação com os outros. Primordial também. Depois que você trabalha consigo mesmo, também com os outros. Como eu vou servir os outros, perdão. Você não descobriu tudo aquilo sobre você para ficar guardado para você. A vida é sobre servir, sobre como você contribui para com a vida do outro. Muitas pessoas contribuem com você. Um garçom num restaurante que você vai, o motorista do ônibus que você frequenta, o piloto do avião que você pegou o voo hoje, né? A moça que trabalha na sua casa fazendo ali a faxina, se você tem, né? Enfim, você está sendo servido o tempo todo. Por que não servir também com o que você tem de melhor, com o que você descobriu nos seus pandavas? É isso que você tem que entregar. Porque cada um de nós tem talentos e habilidades que a gente tem que colocar para fora para servir ao outro. Isso é sobre talentos. Então você vai servir os outros. Então você vai servir aos outros. Né? É sobre isso também, sobre o que você faz para servir as outras pessoas. Então, isso aqui é de suma importância, né? Com quem faz sentido você estar, né? Isso é uma coisa que você vai descobrindo quando você trabalha a autoconsciência. Tem algumas pessoas que foi muito importante fazer sentido para ter um momento da sua vida. De repente agora não faz mais. Você, nesse trabalho de autoconsciência, vai acabar descobrindo muito isso, né? Alguns ambientes que ainda fazem sentido frequentar, pessoas que fazem sentido estar mais ou menos, ou algumas que talvez não façam mais sentido estar, assim como para outras pessoas também em relação a você. Não há nada de errado em relação a isso, é simplesmente a vida acontecendo, né? A vida é uma grande escola e tem fases, séries, né, que a gente vai frequentando.
Assim como quem eu vou ajudar, né? Quem é o grupo de pessoas que eu vou ajudar com base nos pandavas que eu descobri que eu tenho. E agora que eu tenho consciência que eu tenho essas coisas, agora eu já sei como eu posso ajudar, né? Ou eu vou lapidar melhor isso para saber quem eu vou ajudar. Mas já facilitou o caminho, né? Então, se você está meio perdido, querendo fazer uma transição de carreira, isso aqui já é uma baita de uma pista, né, sobre o que fazer daqui para frente na sua vida se você estiver perdido em questões de carreira, profissão, sobre remodelar essa questão aqui. Já passei por isso, precisei trabalhar muito na minha vida. Se eu faço isso que eu faço hoje aqui, que você está me vendo, tem muito a ver com esse meu trabalho de autoconsciência que eu fiz durante anos para fazer isso aqui hoje também, tá? Como eu vou lidar com quem tenho ou já tive dificuldade. A vida é muito sobre como a gente nutrir compaixão pelo outro, não é? Sobre como a gente lida com as pessoas com quem a gente tem dificuldade ou a gente já teve dificuldade. Nem todo mundo tem facilidade para lidar bem com a gente, nem a gente com os outros, né? Mas não é por isso que a gente tem que nutrir raiva, ódio e tal. A gente tem que amar os inimigos, mas amar os inimigos não significa conviver, dar beijinhos e abraços, não é isso, mas é como eu convivo. E esse convívio, se você simplesmente não fizer mal ao outro, não intencionar maus pensamentos para ele, não fizer mal a ele de forma física também, você já está o amando, só por fazer isso, né? Então, é sobre isso aqui também, tá legal? Relação com os outros, tá certo? E aqui também tem um ponto de adversidades. Deixa eu só fechar essa aqui. Aqui tem um ponto. Aqui tem um ponto de adversidades. Esse ponto é interessante, que aqui está dentro de prática ainda. Porque em adversidades, o que acontece? Opa, não está indo, agora foi. Em adversidades, o que acontece? É como eu lido com as dificuldades, os momentos difíceis que aparecem na minha vida. Então, como eu vou lidar com eles? Com autoconsciência, eu já sei quais são as forças, habilidades que eu tenho, que eu posso aproveitar para lidar, para minimizar os problemas que acontecem na minha vida. Eu já sei do que eu sou feito, das virtudes que eu tenho, as habilidades, as forças de caráter. Por que não utilizá-las para lidar com esses momentos difíceis? E aí eu crio planos de ação para lidar com o que aparece na frente, mas com o que eu tenho de melhor para lidar com essas coisas. O que eu farei de diferente daqui para frente e que eu não fazia antes quando eu não tinha uma autoconsciência tão elevada sobre mim mesmo? O que eu vou fazer de diferente? As lições que eu aprendi e que agora eu tenho ferramentas para lidar com essas dificuldades. Que é sobre como os meus pandavas me ajudam a lidar com as dificuldades que aparecem, minhas habilidades, meus talentos, como eu uso eles ao meu favor para lidar com as dificuldades. E como eles podem minimizar os curavas, que são minhas fraquezas, minhas dificuldades, como eu uso isso a meu favor para lidar com as dificuldades e minimizar os meus curavas. É muito sobre isso aqui. Tá legal? Basicamente é isso. E eu separei esse em preto que tá dando para ler, porque eu tentei disfarçar, mas não deu para não prender a atenção aqui, mas eu vou revelar. Mas já tá dando para ler aí, né? Acho que não tá enganando ninguém isso aqui, né? E aí eu vou mostrar para você o seguinte sobre isso aqui, que é o último passo nesse resumo que eu tô te fazendo sobre esse ser autêntico. E esse último passo aqui, deixa eu ver, porque essa ferramenta é totalmente nova aqui para mim. Eu tô ainda aprendendo a lidar aqui com algumas coisas, mas ele basicamente ele é sobre quanto maior a autoconsciência que eu tenho sobre mim mesmo, maior é a minha autenticidade. Eu vou repetir isso para você. Quanto maior é a minha autoconsciência, maior é a minha autenticidade. Quanto maior a minha autoconsciência, maior a minha autenticidade. Qual a questão aqui? Eu já tinha até mencionado isso um pouquinho lá atrás, se você prestou bem atenção, que é o seguinte. Existe um cara que eu quero mostrar aqui para você rapidamente, que é esse cara aqui, ó. O Jay Niblick, se não me engano é assim que escreve o livro dele. O Jay Niblick, esse cara aqui, ele foi um cara
que ele desenvolveu uma pesquisa, né, na consultoria dele, que foi uma pesquisa que descobriu o seguinte. Foi uma pesquisa que durou alguns anos. E nessa pesquisa, que se eu não me engano, ela foi feita em mais de 23 países, se eu não me engano, e com mais de 197 mil pessoas. Se eu não estou errando os dados, é mais ou menos isso. E o que foi descoberto? Que ele fez essa pesquisa com uma grande gama de pessoas para descobrir essa relação entre autoconsciência e autenticidade. Que é o seguinte: quanto mais as pessoas conhecem sobre seus talentos, sobre seus talentos, sobre suas motivações e seus comportamentos, como isso influencia nos resultados de vidas delas, né? E foi descoberto o seguinte, que as pessoas mais autoconscientes, elas eram também as mais autênticas. Eram as que acabavam performando o dobro em relação àquelas que não tinham um grau de autoconsciência tão elevado assim sobre elas mesmas. Então, há uma relação direta entre autoconsciência e autenticidade. Então, quanto mais consciente você é sobre você mesmo, ou seja, sobre tudo aquilo que a gente falou aqui no início, sobre tudo isso aqui, conhecimento interior, 4 elementos preciosos, pandavas, curavas, emoções, sentimentos, pensamentos e virtudes, quanto mais você sabe sobre você disso aqui, mais autêntico você é, que responde à pergunta do que a gente está discutindo hoje. Então você precisa se responder a essas perguntas do conhecimento interior para que você possa ter a prática, saber exatamente o que você vai praticar, para que você possa ser autêntico, ter mais autenticidade. Então, olha a relação entre todas essas coisas, né? E aqui eu separei isso. Ser mais autêntico vai fazer com que você seja a pessoa certa no lugar certo. Porque você sabe onde você deve estar e onde você não deve estar mais. Isso pode servir em termos de emprego, a carreira de uma forma geral, o relacionamento amoroso, né? Sobre as escolhas, as decisões que você toma no seu dia a dia, para a sua vida num todo, se troca ou não de cidade, se casa ou se não se casa, se tem filhos ou se não tem filhos, se compra um carro ou se não compra, se financia um imóvel ou não, se faz o investimento X ou não, ou se prosperidade para você é ter um barco e viajar 365 dias do ano, ou se ter prosperidade para você é estar com as pessoas mais próximas e mais importantes da sua vida, independente do quanto você ganha financeiramente, né? Que eu tô falando. Então, olha, isso aqui é poderosíssimo. É sobre isso que a gente está falando de conhecimento interior, sobre ser mais autêntico, respondendo a essa pergunta. Ok? Era isso que eu queria trazer para você nessa experiência de aprendizado de hoje. Mas se você quiser ir além do que a gente discutiu em toda essa experiência, eu vou te convidar, né, a vir fazer comigo o que eu chamo de Conhece a Ti Mesmo, que é basicamente um espelho consciente que eu tenho aqui. E eu faço isso nos meus programas de perguntas simples, quando eu trabalho isso individualmente com as pessoas. E no Conhece a Ti Mesmo, eu faço ali com a pessoa um espelho consciente, onde ela vai conhecer exatamente isso aqui, ó. Ela vai conhecer exatamente quais são os seus 4 elementos, os seus preciosos e os seus pandavas e curavas. Ela vai conhecer tudo isso aqui, para que ela tenha mais autoconsciência e seja mais autêntica. E, consequentemente, como resultado, não para você ficar apegado a isso, para que você tenha o dobro de performance, tá? Seja lá no que for na sua vida. Mas que isso venha como uma consequência. O espelho consciente basicamente é um teste rápido, onde eu te mando através de um link algumas perguntas para você responder. São umas perguntas meio malucas às vezes, mas são coisas bem rápidas, você responde esse teste bem rápido, e ele vai te trazer tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui. Tá? Então, assim, é muito legal o que vem. Ele traz um relatório depois no final de 72 páginas sobre você, com
coisas aqui, 4 elementos preciosos, expandavas e curavas, né? Ou seja, comportamentos, valores, talentos e fraquezas. Ele vai trazer tudo aquilo ali sobre você. E depois que ele traz tudo isso sobre você, a gente, na verdade, você não vai ter isso de imediato assim que responde o teste. Você vai responder o teste e a gente vai agendar, você vai estar em contato o tempo todo comigo. A gente vai agendar uma conversa, uma sessão conversa comigo, que vai durar ali basicamente entre uma hora e meia até entre 1h30 e 2 horas. No máximo vai ter isso. E aí nessa sessão conversa online comigo, eu vou te passar os principais pontos desse relatório de 72 páginas. Eu não vou te passar ele inteiro, mas a gente vai conversar ali sobre os principais pontos dele. E depois eu vou te enviar o relatório em PDF completo para você ler e reler o quanto você quiser pelo resto da sua vida. E vai ser extremamente precioso isso para você. Então é bem legal o que ele traz, tá? Sobre isso, um relatório completo ali sobre você. E é bem bacana. Então, eu vou deixar um link na descrição, porque se fizer sentido para você, você pode entrar em contato diretamente comigo nesse link. Esse link vai te levar a uma conversa comigo. A gente vai conversar, não é mais ninguém, você vai conversar comigo. E aí, se fizer sentido para você, eu vou tirar as tuas dúvidas, para você ficar mais tranquilo, me conhecer um pouco melhor. E, sanando as suas dúvidas, você tendo 0 dúvidas, aí eu te passo um link para você adquirir o seu Conhece a Ti Mesmo. E vai ser bem legal, você vai ter um relatório completo ali com tudo sobre você e vai ser bem bacana tudo isso aí. Tá legal? Então, gratidão pela sua atenção, por ter vindo aqui em mais essa experiência de aprendizado e a gente volta a qualquer momento. Busque o conhecimento e este te libertará.